Durante a Batalha de Kursk, em julho de 1943, a Alemanha lançou algumas de suas armas mais ambiciosas. O tanque Pantera, o caça-tanques Ferdinand e mais tigres do que já tinham reunido em um só lugar. Hitler acreditava que essas máquinas arrasariam as forças blindadas soviéticas e trariam uma vitória decisiva no leste. Uma das armas antitanque mais letais dos alemães em Kursk não era um tanque. Era um bombardeiro de mergulho lento, voava baixo, com um trem de pouso fixo e 2 canhões antiaéreos sob as asas. Um piloto em particular ficou famoso por aperfeiçoar a arte de caçar tanques em seu Ju-87G Stuka modificado, o Kanonenfugel. Ele destruiu 12 tanques soviéticos em seu primeiro dia em Kursk, e a maneira como fez isso acabaria mudando a forma como todas as principais forças aéreas do mundo pensavam em destruir tanques pelo ar. Hoje vamos contar a história do Kanonenfugel Stuka e de seu piloto, que demonstrou como o apoio aéreo aproximado poderia ter revolucionado a guerra da Alemanha e mudou o ataque ao solo, só que não para os alemães. O motivo da existência dessa aeronave se resume a um número. A União Soviética estava produzindo tanques T-34 em uma velocidade que ninguém conseguia acompanhar. Somente entre 1942 e 1943, as fábricas soviéticas produziram cerca de 15.700 T-34. Os alemães não tinham resposta para esses números. A produção de tanques deles era muito inferior, e cada Panzer perdido na frente oriental era de 5 a 10 vezes mais difícil de repor que um T-34. A tática padrão dos alemães para destruir tanques envolvia tanques, canhões antitanque e bombardeios em mergulho. O Ju-87 de Stuka conseguia carregar bombas e tentar atingir tanques de cima, mas as chances de acertar diretamente um veículo blindado em movimento eram muito baixas. Você lança uma bomba de certa altitude em um alvo móvel de cerca de 3 metros de largura. Até pilotos experientes erravam mais do que acertavam. A Luftwaffe já havia tentado outras opções. O Henschel HS-129 foi projetado especificamente como uma aeronave de ataque ao solo. Ele carregava um canhão de 30 mm e, mais tarde, até mesmo uma canhão de 75 mm montada sob a fuselagem. Mas o HS-129 tinha problemas. Seus tanques de combustível o deixavam vulnerável, os motores eram pouco confiáveis e a produção ficou longe do necessário. A própria avaliação da Luftwaffe era de que um substituto para o HS-129 precisava ser encontrado o mais rápido possível. O problema era que a Alemanha precisava destruir muitos tanques soviéticos rapidamente, de forma barata e usando aeronaves já existentes. A resposta veio de um piloto, não de um engenheiro. Hans-Ulrich Rudel voava Stukas desde os primeiros dias da Operação Barbarossa, em junho de 1941. No início de 1943, ele já havia completado mais de 1000 missões de combate, um número que é difícil até de acreditar. Ele afundou o couraçado soviético Marat em Kronstadt com uma bomba de 1000 quilos, saindo da descida a pouco mais de 3 metros acima da água. A explosão dividiu o navio de guerra de 180 metros ao meio e matou 326 homens. Mas Rudel havia notado algo enquanto realizava missões de ataque ao solo contra blindados soviéticos. Os canhões padrão MG-151 de 20 mm montados nas asas do Ju-87D podiam realmente danificar tanques se você acertasse no lugar certo. A blindagem frontal do T-34 tinha 45 mm de espessura e era inclinada a 60 graus, o que lhe dava uma espessura efetiva de cerca de 90 mm. Os projéteis de 20 mm eram inúteis pela frente. Mas a blindagem superior tinha apenas 20 mm e a traseira, onde ficava o motor, tinha 45 mm, mas era completamente vertical, sem inclinação alguma. Atacando por trás e por cima, em ângulo raso, daria para disparar projéteis no compartimento do motor. Rudel começou a experimentar exatamente essa abordagem e conseguiu destruir vários T-34 com os canhões de 20 mm. Mas 20 mm era pouco eficaz. Eram necessários vários disparos para destruir um tanque e a munição acabava rápido. O que ele precisava era algo maior. No final de 1942, Rudel propôs instalar 2 canhões antiaéreos Flak 18 de 37 mm sob as asas de um Ju-87. O Flak 18 era um projeto da Rheinmetall já amplamente utilizado como artilharia antiaérea baseada em terra.
Sua velocidade de saída do projétil o destacava como antitanque. Disparando munição perfurante composta rígida com núcleo de carboneto de tungstênio, o canhão podia lançar um projétil a mais de 850 metros por segundo. E lembre-se, cada canhão pesava cerca de 270 quilos, incluindo o casulo. Você estava adicionando mais de 500 quilos sob as asas de uma aeronave já lenta. O primeiro protótipo foi instalado em um Ju-87D, um número de série 2552, apelidado de Gustav, o matador de tanques. O voo inaugural aconteceu em 31 de janeiro de 1943, pilotado pelo Hauptmann Hans Karl Stepp, e os resultados foram mistos. O piloto de testes notou que o arrasto das casulos dos canhões reduziu a velocidade da aeronave para cerca de 259 km por hora. O avião também era claramente menos ágil que as versões padrão D. Não era mais possível bombardear em mergulho, porque os freios de mergulho tinham sido removidos. Também não era possível carregar bombas. Tudo o que você tinha eram aqueles 2 canhões e 12 cartuchos de munição de carboneto de tungstênio. 6 cartuchos por canhão com carregadores tipo caixa. Rudel tinha apenas 12 cartuchos para destruir tanques. O conceito funcionou porque o projétil de 37 mm de carboneto de tungstênio penetrava de forma confiável a blindagem traseira e superior do T-34 nas distâncias de combate. Bastava um disparo através da tampa do compartimento do motor e o tanque estava fora de combate. O motor travava, o combustível incendiava ou a tripulação deixava o tanque. Bastava disparar pelo teto, não era necessário acertar uma bomba em um alvo de 3 metros. Os primeiros Ju-87 G1 de produção chegaram às unidades de linha de frente em abril de 1943, pouco antes dos eventos em Kursk. Antes de Kursk, Rudel levou o novo Kanonenvogel à Crimeia para combater um desembarque soviético na península de Kuban. Apesar de ter sido abatido por fogo antiaéreo no seu primeiro voo de teste em combate com os Stukas armados com canhão, o que veio depois comprovou o conceito sem dúvidas. Os aviões canhoneiros devastaram as embarcações soviéticas que levavam tropas e suprimentos à costa. Rudel sozinho afirmou ter destruído 70 embarcações de desembarque durante os combates em Kuban. As embarcações de desembarque eram alvos mais fáceis que os tanques, mais lentas, menos blindadas e com menor capacidade de resposta. A experiência ensinou a Rudel e aos pilotos as técnicas de ataque necessárias contra alvos blindados. Como se aproximar por trás, calcular o ângulo raso de mergulho e disparar rajadas curtas para economizar munição com apenas 12 tiros. O sucesso em Kuban deu a Rudel as folhas de carvalho à sua cruz de cavaleiro e chamou a atenção da Luftwaffe. Ele foi transferido de volta para o Sturzkampfgeschwader 2 a ala Immelmann, ficando responsável pelo novo esquadrão antitanque Ju-87G, e chegou bem a tempo para a maior batalha de tanques da história. Veja o que ocorria em terra quando o esquadrão de Rudel chegou à linha de frente. No verão de 1943, uma enorme saliência havia se formado na frente oriental, ao redor da cidade soviética de Kursk. A saliência se estendia por cerca de 190 km de largura e 120 km de profundidade nas linhas alemãs. A Alemanha planejou isolá-la pelos 2 lados em um movimento de pinça chamado Operação Cidadela. Os números de ambos os lados impressionavam. A Alemanha reuniu cerca de 780 mil soldados, aproximadamente 2.700 tanques e cerca de 2.000 aeronaves. Os soviéticos previram o ataque graças à própria inteligência e à quebra dos códigos alemães pelos britânicos, e se prepararam. Eles se entrincheiraram com cerca de 1,9 milhão de soldados, mais de 5.000 tanques, 3.000 aeronaves e posições defensivas tão densas que alguns setores tinham 1.500 minas antitanque por quilômetro quadrado. Quando a ofensiva foi lançada em 5 de julho de 1943, ambos os lados jogaram tudo o que tinham na batalha, e é aí que o esquadrão de Rudel entra em cena. Os aviões de Rudel, armados com canhões, apoiaram o 2º Corpo Panzer da SS, que atacava pelo eixo sul da Operação Cidadela. O trabalho deles era avançar à frente dos Panzers em movimento e interceptar colunas de tanques de reserva soviéticos que se dirigiam para a linha de frente. No primeiro ataque em Kursk, Rudel aproximou-se por trás de uma coluna de T-34 voando tão baixo que destroços de tanques destruídos marcaram sua aeronave e o calor dos tanques em chamas queimou a fuselagem. Ele destruiu 4 tanques de uma vez só.
Ao final do dia, sua contagem pessoal já era de 12. Agora, devemos ser honestos sobre uma coisa aqui. As forças aéreas inflavam as reivindicações de tanques destruídos na Segunda Guerra Mundial. Pesquisas britânicas na Normandia mostraram que pilotos exageravam de 5 a 10 vezes as destruições de blindados confirmadas. Não existe confirmação soviética independente dos números de Rudel, e isso nunca ocorrerá, pois o local onde ele lutou foi logo ocupado pelo Exército Vermelho. Ninguém voltou para contar os destroços. O que sabemos é que Rudel realizou um número extraordinário de missões, operou em um ambiente absolutamente saturado de blindados soviéticos, e que o projétil de carbeto de tungstênio de 37 mm era realmente capaz de destruir um T-34 pela traseira. Ninguém sabe ao certo se os 519 tanques reivindicados por Rudel representam destruições exatas, uma combinação de destruições e danos incapacitantes ou uma contagem exagerada. O que não se discute é que o conceito funcionou. O fogo de canhão disparado por aeronaves podia destruir tanques com eficiência, desde que se tivesse a arma certa, o ângulo adequado e um piloto disposto a voar baixo. A técnica que Rudel desenvolveu era simples na teoria e suicida na prática. Você se aproximava dos tanques por trás, voando em direção às suas próprias linhas. Isso era deliberado. Se sua aeronave fosse atingida, você estaria indo em direção a território aliado, em vez de se aprofundar em território controlado pelo inimigo. Você vinha em baixa altitude, algo entre 10 e 50 metros do chão. Nessa altura, os artilheiros antiaéreos soviéticos mal conseguiam te seguir, mas isso também queria dizer que qualquer erro seria fatal. Rudel percebeu que a formação de ataque ideal era pequena, no máximo 5 ou 6 aeronaves. Mais do que isso, os pilotos atacavam os mesmos tanques e se atrapalhavam. Cada piloto escolhia um alvo, atirava 1 ou 2 vezes e subia. 12 projéteis permitiam atacar de 6 a 12 alvos por missão, se houvesse disciplina na munição. A vulnerabilidade explorada era a tampa do motor do T-34, pois o motor a diesel traseiro e o sistema de resfriamento impediam blindagem pesada na parte superior. Apenas 20 mm de blindagem no teto separavam o projétil de carboneto de tungstênio do motor. E uma vez que você perfurava, o motor travava, o combustível diesel pegava fogo e o tanque se tornava uma carcaça em chamas em segundos. Tanques soviéticos geralmente levavam tambores externos de combustível na traseira, recipientes de metal fino com diesel. Mesmo um disparo que passasse perto podia perfurar os tambores e causar um incêndio. Após Kursk, a Luftwaffe criou esquadrões de Stuka, dedicados à função antitanque, baseados no Ju-87G, e a unidade de Rudel se tornou o que os soldados alemães comuns chamavam de Brigada de Emergência da Linha de Frente. Eram acionados sempre que o mais recente avanço soviético ameaçava esmagar as posições alemãs. Em novembro de 1943, Rudel já completara mais de 1.500 missões e alegava ter destruído mais de 100 tanques. O sargento Erwin Henschel, artilheiro traseiro, tornou-se o artilheiro mais experiente da Luftwaffe, com mais de 1.200 missões. Rudel foi chamado para receber as espadas da Cruz de Cavaleiro e levou Henschel, garantindo que o artilheiro recebesse sua própria Cruz de Cavaleiro pessoalmente. Na Batalha de Kirovograd, em novembro de 1943, Rudel e seus pilotos contiveram um ataque soviético envolvendo centenas de T-34C. Repetidamente, seus Stukas eram enviados aos pontos críticos da frente oriental conforme as ofensivas soviéticas cresciam e se tornavam mais frequentes. O general Ferdinand Schörner afirmou que Rudel sozinho valia por uma divisão. Essa citação, exata ou não, vai ao cerne do argumento de toda a história. Se um piloto em um bombardeiro obsoleto com 12 projéteis podia ter o impacto tático de uma divisão, o que isso revelava sobre o potencial do apoio aéreo aproximado dedicado? O que significava a Alemanha nunca ter ampliado esse conceito? Aqui a história se torna interessante estrategicamente. Rudel basicamente provou que uma aeronave antitanque projetada especificamente para esse fim, operando em baixa altitude e equipada com canhões, podia destruir blindados soviéticos de forma mais eficiente do que os tanques alemães conseguiam em terra. Um Ju-87G custava uma fração do que um Tiger ou Panther custava para produzir. Era reabastecido e pronto para várias missões diárias. Uma aeronave poderia destruir mais tanques em uma semana do que uma tripulação de Panzer poderia enfrentar em um mês. A Alemanha nunca criou um sucessor adequado para o Kanone e o Kanonenvogel.
Enquanto outras unidades de Stuka eventualmente passaram para variantes de ataque ao solo do Focke-Wulf FW-190 ou continuaram lutando com o problemático HS-129, Rudel permaneceu com seu Ju-87G porque nada melhor estava disponível. A Luftwaffe continuou voando uma aeronave projetada em meados da década de 1930 até 1945, porque nunca desenvolveram um substituto dedicado. Os motivos eram conhecidos. A economia de guerra alemã era puxada em várias direções. A produção de caças foi priorizada com o aumento dos bombardeios aliados. A falta de combustível restringia as operações de voo. A cultura institucional da Luftwaffe priorizava caças de superioridade aérea, não aeronaves de ataque ao solo. A única coisa que a Frente Oriental havia provado, além de qualquer dúvida, que o apoio aéreo aproximado com as armas certas poderia ser decisivo contra formações blindadas, foi a única lição que a Alemanha não conseguiu industrializar. Compare com o que ocorreu 30 anos depois. No início dos anos 1970, ao projetar o A-10 Thunderbolt, o líder de design da Força Aérea dos Estados Unidos, Pierre Sprague, exigiu que toda a equipe lesse as memórias de Rudel, Stuka Pilot. Os detalhes do combate, as táticas, a eficácia do canhão e a operação em pistas avançadas e austeras influenciaram diretamente o desenvolvimento do A-10. O canhão rotativo, GAU-8 Avenger, de 30 mm do A-10, é essencialmente o mesmo conceito do BK 3.7 do Kanonenvogel, ampliado com engenharia moderna, um canhão construído em torno de um avião, projetado para destruir tanques a partir do ar. Rudel provou o conceito em Kursk. Os Estados Unidos construíram o avião 30 anos depois. A Alemanha, que mais precisava, nunca fez. O que torna o histórico de combate de Rudel ainda mais difícil de assimilar é tudo pelo que ele passou para construí-lo. Ele foi abatido ou forçado a aterrissar 30 vezes, todas elas por fogo antiaéreo, nunca por outro piloto. Ele foi ferido 5 vezes. Ele resgatou 6 tripulantes abatidos atrás das linhas inimigas, uma vez nadando 600 metros pelo gelado rio Dnieper para alcançar as forças amigas. Dos 4 pilotos que caíram com ele naquele incidente, ele foi o único que conseguiu voltar com vida. Os soviéticos colocaram uma recompensa de 100 mil rublos por sua cabeça, vivo ou morto. Eles o perseguiram com cães e cavalos após aterrissagem forçada atrás das linhas inimigas. Em 1944, Rudel já havia realizado mais de 2.000 missões e alegado ter destruído mais de 300 tanques. Ele foi promovido a tenente-coronel e assumiu o comando do Schlachtgeschwader II. Ele foi abatido novamente na Letônia e fez pouso forçado com o artilheiro Ernst Gadamann. Ambos se feriram e voltaram ao ar imediatamente. Em 9 de fevereiro de 1945, Rudel estava atacando uma coluna de 13 tanques T-34 e IS-2 perto de Frankfurt an der Oder. Ele destruiu 12 deles, mas em sua última passagem, um tiro antiaéreo soviético atingiu seu Stuka e destruiu seu pé direito. Ele pousou a aeronave, mas precisou amputar a perna abaixo do joelho. Ele fugiu do hospital, mandou modificar o pedal do leme para uma perna protética e já estava voando em missões de combate novamente em 25 de março, 6 semanas após perder a perna. Ele alegou ter destruído mais 26 tanques antes do fim da guerra. No último dia da guerra, Rudel liderou os 3 Ju-87 restantes e 4 FW-190 de sua unidade em um ataque final contra tanques soviéticos na Tchecoslováquia. Depois, voou para o oeste, pousou em um aeródromo controlado pelos Estados Unidos e ordenou que os pilotos destruíssem as aeronaves na pista, travando os freios e fazendo o trem de pouso colapsar. Ao longo da guerra, Rudel realizou 2.530 missões de combate. Seu recorde declarado inclui 519 tanques, um couraçado, um cruzador, um contratorpedeiro, 70 embarcações de desembarque, mais de 800 veículos, 150 posições de artilharia, 4 trens blindados e 9 aeronaves abatidas. Ele foi o único a receber a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho douradas, espadas e diamantes, criada especialmente para ele por não haver mais premiações superiores disponíveis. Mesmo que você reduza pela metade ou mais as alegações de tanques dele para compensar a superestimação que afetou todas as forças aéreas na guerra, os números ainda são extraordinários por qualquer padrão. Mesmo assim, o mais relevante da carreira de combate de Rudel não são suas estatísticas individuais. É o que elas provaram sobre o apoio aéreo aproximado como doutrina.
Um piloto, com uma aeronave obsoleta e 12 munições, mostrou várias vezes que aviões especializados em atacar tanques eram uma opção mais econômica para destruir blindados inimigos do que os próprios tanques que a Alemanha produzia com recursos limitados. Tigres, Panteras e Tigres reais usaram recursos que poderiam ter produzido centenas de aeronaves de ataque ao solo dedicadas. A Alemanha provou o conceito e ignorou a lição. A Força Aérea dos Estados Unidos percebeu isso 30 anos depois e projetou o A-10 baseando-se nesse conceito. O canhão de 30 mm do A-10, sua banheira blindada de titânio e a capacidade de operar em pistas danificadas remetem diretamente a um mergulho. Bombardeiro com 2 canhões antiaéreos presos sob suas asas na Batalha de Kursk em julho de 1943.